tese, a gente vai para os testes, tá? Aí é onde eu retomo com vocês as questões dos testes e dos laudos que eu pedi para que vocês analisarem. Por quê, gente? Se a criança não tem problema físico, então o problema dela vai ser aqui no processamento, vai ser no cérebro, vai ser em alguma parte aqui importante relacionada à aprendizagem da criança, certo? Qual é a primeira coisa que a gente vai testar? A atenção, tá? Qual é o teste da atenção? BPA. Beleza? Então, o teste da atenção do BPA vai primeiro testar o córtex frontal, tá? E vai testar as 4 atenções que a gente tem. Que são... o BPA vai testar primeiro, gente, a atenção concentrada. A atenção concentrada é a do córtex frontal, certo? A criança falhou miseravelmente na atenção concentrada. Gente, déficit de atenção. Beleza? Então já sabe que a criança tem um déficit de atenção porque ela não consegue se concentrar. Agora você precisa fazer mais testes para verificar se esse déficit de atenção está combinado com hiperatividade ou não. Se ele é apenas deficitário na questão atencional. Beleza? A segunda atenção que a gente vai testar, gente, é a atenção alternada. Ou seja, ele consegue prestar atenção numa coisa, ter a sua atenção distraída e voltar a se concentrar na mesma coisa. Então, só um exemplo. Estou aqui estudando e coloquei o leite para ferver, certo? Porque eu quero tomar um leitezinho, assim, porque tá muito frio agora de madrugada. Coloquei o leite para ferver. E enquanto eu gravo a aula, eu lembro do leite ou eu só vou lembrar do leite quando ele derramar lá e fizer aquela bagaceira e sujar o fogão inteiro? Se eu for capaz de, antes do leite ferver, lembrar que o leite está no fogo e der uma pausa na aula aqui para ir lá desligar o leite, eu tenho uma boa atenção concentrada. Alternada. Ok? Então eu estou concentrado aqui na aula, mas também estou concentrado lá no leite. Certo? Atenção sustentada. Essa atenção sustentada, gente, é a atenção que todos nós precisamos trabalhar. Beleza? Por quê, gente? A atenção sustentada ela é uma atenção que não funciona durante muito tempo no cérebro de ninguém. Beleza? No caso das crianças, a gente sabe que a atenção sustentada, se ela não tiver nenhum déficit, tá, gente? Ela não tem déficit de atenção, não tem hiperatividade. A atenção sustentada daquela criança dura no máximo 25 minutos. Ok? Então ela tem no máximo 25 minutos de atenção sustentada. Mas a gente tem 4 horas de aula. E bagaceira, né? Como é que faz? Significa que o professor precisa, a cada 25 minutos, dar um break na aula dele. Tá? Precisa pedir para que os alunos levantem, trocar alguns alunos de lugar, fazer alguma brincadeira, ou simplesmente encerrar a atividade que ele está fazendo, mandar todo mundo ir ao banheiro. Enfim, ele precisa dar um break para que os alunos deem uma desligada mesmo e voltem, se concentrem para poder refazer. Mas isso só vai dar certo, gente, se eles tiverem a atenção alternada, que é o quê? Tá fazendo uma coisa, consegue se desligar, voltar e fazer outra. Aí eu falo para vocês, por que a gente precisa trabalhar a nossa atenção sustentada, gente? Por quê? Quando a gente vai fazer prova de concurso, a gente precisa ter uma atenção sustentada por torno ali de 2h30 a 3 horas enquanto a gente realiza a prova. E quando a gente vai corrigir a prova, é que vem a frustração, que você fala, PQP, cara, como que eu errei aquela questão? Falta de atenção sustentada, tá? Você cansou e você, ao invés de levantar, comer alguma coisa, ir ao banheiro, beber uma água, cochilar, ao invés de fazer alguma outra coisa, dar um break, se desligar da prova, não, você tentou continuar trabalhando mesmo quando a sua atenção sustentada já não funcionava mais.
Então a gente precisa descobrir mecanismos de manter a nossa atenção sustentada durante mais tempo. Beleza? E a gente tem a atenção seletiva, tá? A atenção seletiva, ela é um pouco mais bem desenvolvida naturalmente nas mulheres, tá? Prova disso é o quê, gente? A dona de casa está fazendo 1000 coisas. Tem silêncio demais na casa, ela já sabe, criança está aprontando alguma coisa. Então ela já começa a caçar onde é que está o problema, beleza? Homem não, homem, a atenção seletiva do homem ela é mais reduzida mesmo, tá? O homem tem uma capacidade maior na atenção concentrada. Se ele vai precisar fazer várias tarefas ao mesmo tempo, que é o caso da atenção seletiva, normalmente, estou falando normalmente, gente, significa que toda regra tem exceções. Na atenção seletiva, normalmente o cara vai se dar mal. Se ele tiver, por exemplo, que fazer almoço, passar roupa e limpar a casa, um dos três vai dar errado, certo? Ou o arroz vai queimar, ou a roupa vai ficar mal passada, ou a casa vai ficar uma bosta, tá? Então a atenção seletiva ela é uma característica mais do cérebro feminino por causa da questão materna mesmo, tá? Visão ampliada, atenção seletiva, ela consegue focar em vários pontos, beleza? O homem já é bestalhado mesmo, é mais reduzido o negócio dele, beleza? Vamos lá, a gente tem um teste de processamento, é o FDT, tá? Beleza, a atenção tá aqui, passou daqui, atenção, você vai processar a informação. Aí o FDT vai testar o seguinte: esse processamento, quanto tempo demora para acontecer o processamento daquilo que está sendo dito, ouvido e visto, tá? Então, a minha diretora costuma dizer assim, que a gente tem alunos que tem cérebro de Ferrari e a gente tem aluno que tem cérebro de Shinerai, tá? Quando ela fala disso, ela está falando exatamente do processamento. Quanto tempo demora para o aluno entender aquilo que você está falando, tá? Alguns alunos vão entender de primeira, outros vão entender de segunda, outros não vão entender do jeito que você fala. Você vai ter que criar outros métodos. Isso não quer dizer que a criança tem problema de inteligência, tá, gente? Prova disso é que o Albert Einstein tinha terríveis problemas de processamento da linguagem verbal, tá? E ele é um dos maiores, se não o maior físico de todos os tempos, tá? Então o processamento dele funcionava de uma outra maneira, tá? A inteligência dele funcionava de uma outra maneira, certo? E falando em inteligências, a gente tem as escalas Wechsler, que a gente viu já na aula passada, e viu também na aula de bases práticas neuropsicopedagógicas, que são duas, tá, gente? O VASI, que é um teste mais simples, também criado pelo Wechsler, que a gente aplica ali para crianças até 6, 7 anos, e tem o VISC-4, que é o teste formal para adultos, beleza? E o teste do VISC, gente, ele é para medir a inteligência. Professor, qual a diferença entre processamento e inteligência? Bom, vamos lá. Vou pegar um assunto bem atual para vocês captarem a essência do que é essas diferenças. Abri o meu WhatsApp e tem lá uma notícia, certo? A notícia me chamou a atenção, então eu vou ler o título da notícia. Se eu li o título da notícia e não abri toda a notícia, eu já tenho um problema de atenção, certo? Agora, eu abri toda a notícia e processei a notícia. Então, abri a notícia dizendo que os chineses pegaram o vírus comendo morcego, faziam sopa de morcego e pegaram o Covid e saíram espalhando para todo mundo. Beleza, a notícia é essa. Gente, aí vem a questão da inteligência. A inteligência é aquilo que vai fazer a pessoa questionar: essa informação é verdadeira ou falsa? Realmente o Covid veio disso? Ou, por exemplo, você pega uma notícia diferente. Não. A notícia diz que os cientistas chineses
criaram um vírus em laboratório para matar a gente mais velha para poder eliminar a parte mais velha da população. Ponto. Essa é a notícia. Chamou a sua atenção, você leu e processou. Aí vem a parte da inteligência. Será que é verdade? Será mesmo que os chineses criaram um vírus só com o intuito de matar a gente mais velha? Então, assim, aqui a gente esbarra em, sei lá, 70% da população brasileira. 70% da população brasileira não se questiona se aquilo que eles estão lendo e processando é uma informação verdadeira ou não. Então, o VISC e o VASI, que são as escalas Wechsler, eles são para fazer a pessoa se questionar se aquela informação é verdadeira ou falsa. Eu fui nessas questões mais de WhatsApp, gente, mas as escalas são bem mais simples, sabe? Elas são bem primárias para verificar mesmo se a pessoa tem uma capacidade intelectual de processamento razoável. Se não, né, não precisa nem ir para o próximo estágio, porque o problema é na inteligência, tá? E aí a gente testa também a memória, tá? E aí a memória, a gente tem também vários tipos de memória, mas a gente testa especialmente as duas memórias. A memória de curto prazo, que é lembrar aquilo que acabou de ser dito, certo? E a memória de trabalho. Normalmente, os alunos com problema de déficit de atenção têm também problemas na memória de trabalho, tá? Então, o aluno com déficit de atenção, gente, ele não consegue responder uma questão de prova com vários enunciados dentro da questão. Então, você vai colocar lá na questão a coisa mais simples possível. Se você perguntar para ele quem descobriu o Brasil, em que ano o Brasil foi descoberto e em que local do Brasil as caravelas do Pedro Álvares Cabral desembarcaram pela primeira vez. Gente, você fez 3 perguntas para a criança. A criança tem déficit de atenção. Ele vai responder uma das 3, tá? Ou então ele vai confundir as 3 e vai pular a questão, porque ele tem problema na memória de trabalho, tá? O que é a memória de trabalho, gente? É a associação entre os comandos, tá? Então, se a criança, por exemplo, se você pede para uma criança com déficit de atenção, vai na sala dos professores, pega o livro amarelo que está na segunda estante, na terceira fileira. Cagou o menino, gente. Acabou o menino. O menino vai dar um rolê no colégio, vai voltar para sua sala e vai dizer para você com todas as palavras que ele não achou o livro, tá? Aí você vai pisando, cheio de ódio, vai chegar lá, você não viu esse livro aqui, ele vai dizer para você falar que não viu. De fato, gente, ele não viu, é problema na memória de trabalho mesmo, tá? Então, se você quiser, no caso, é obrigação do professor fazer a adaptação curricular. No caso, se você quiser fazer essas 3 perguntas, em que ano o Brasil foi descoberto, onde Pedro Álvares Cabral deportou suas caravelas, quem descobriu o Brasil, vocês vão ter que fazer essas perguntas de maneiras separadas e não sequencial, tá? A prova do aluno com déficit de atenção e problema na memória de trabalho, ela é reduzida mesmo, tá? Ela tem menos estímulos visuais e as perguntas têm que ser mais objetivas, tá? Tem que ter apenas uma pergunta por questão e ela tem que ser incisiva em relação ao conteúdo que você falou, certo? E a gente vai também para a questão da aprendizagem, que é o quê? Que é o teste do RAVLT, tá? Esqueci de falar que o teste da memória é o teste das figuras complexas de Rei, beleza? E o teste da aprendizagem é o RAVLT, que vai verificar o seguinte: a criança prestou atenção, processou, se questionou, se ficou faltando a parte mais importante, né? Pra que serve tudo isso que eu aprendi? Serve pra quê? Como que eu vou aplicar isso na minha vida? Certo? Pra que passou? Pra que eu prestei atenção? Pra que eu processei?
Para que isso fez lógica dentro da minha cabeça? Para que eu memorizei? Para aprender. E eu vou aprender isso para aplicar na minha vida. E aí é onde vem a parte difícil. Ele consegue executar? Tá? Ele consegue aplicar isso em alguma situação útil da vida dele? Se ele não conseguir aplicar, gente, não serviu de nada, tá? Existem outros 3 testes que não são formais, mas que a gente utiliza também, que é o teste do FAS, que é o teste de linguagem. A gente tem o teste de influência semântica e a gente tem também o teste do complexo de Minnesota, que é um teste, gente, que visa o complexo de Minnesota as habilidades sociais, beleza? Bom, até aqui nós falamos só dos testes. Vamos falar agora dos 3 tipos de análise que a gente faz em relação à fala / escrita, que é a nossa maior preocupação, tá? Primeiro, gente, a criança consegue fazer a associação de palavra com imagem? Por quê, gente? Isso é uma lógica do Paulo Freire, certo? Paulo Freire dizia o quê? A linguagem do mundo antecede a linguagem da palavra. Então, ele olha para um tijolo e aí ele vê em algum lugar a palavra tijolo escrita. Ele consegue associar a palavra com o desenho? Sabe? Ligue a abelhinha na flor. Tarefinha bem de jardim 1. Ele sabe o que é uma abelha, ele sabe o que é uma flor. Sabe? Ele consegue fazer a associação. E aí a gente vai para a parte do processamento e da inteligência. Por que é necessário fazer com que a abelha chegue até a flor? Ele sabe entender por quê? Os professores perguntam para ele por que é importante a abelhinha chegar na flor? Se isso não acontecer, gente, acontece que a criança não está desenvolvendo os processos primários de leitura. E vocês podem encontrar alunos de 6º, 7º, 8º e 9º ano que não conseguem entender qual é a lógica de levar uma abelhinha até uma flor. Porque a abelhinha até a flor, a lógica não é o pontilhado. O pontilhado é para trabalhar a coordenação motora fina. A lógica ele sabe que aquilo faz parte de um ciclo de existência. Ele sabe que aquilo impacta na vida dele. Entendeu? Ele parou para pensar que aquela tarefa tem algo a mais para ensinar do que além o pontilhado. Porque ele precisa fazer essa estruturação. A gente chama isso de estruturação semântica. Beleza? Outra coisa, gente. O segundo teste que a gente faz é um teste que a gente chama de estímulo de ampliação de vocabulário. Tá? Nesse caso, gente, ele tem muito a ver com o processo de alfabetização. E pelo fato de ser um processo de alfabetização, ele vai ser mais comum ser utilizado nas séries iniciais. Mas isso não quer dizer, em hipótese alguma, que ele não possa ser utilizado em outras séries. Especialmente porque é comum a gente pegar alunos de 5º, 6º, 7º, 8º ano que não sabem ler e escrever. Então o que a gente vai fazer? A gente vai fazer com eles levantamento de hipótese de escrita. Tá? Então você vai perguntar para ele: meu jovem, como é que escreve casa? Aí você vai saber. Ele escreveu casa com S, com Z, com 2S, com C cedilha. Que diacho foi que ele inventou para escrever a palavra? Gente, você não vai matar o menino porque ele errou a escrita, não. Tá? O que você vai fazer? Você vai, a partir daquele processo de escrita, identificar qual foi o erro que ele cometeu e classificá-lo dentro de um processo de psicogênese de escrita. E a partir dali, apresentar para ele os estímulos corretos para que ele possa avançar no processo dele, certo? Ou, pior do que isso, ele fez um apoio incorreto da fala, aí o bicho pega. Você pediu para ele escrever casa, ele escreveu caixa. Rapaz, aí o bicho pegou, certo? Porque se ele escreveu caixa, olha só, olha para minha boca, casa, caixa, casa, caixa. Vocês estão vendo que os lábios desenharam sons diferentes? O aparelho fonador trabalhou de um jeito diferente? Se ele utilizou o apoio incorreto da fala, gente,
pode voltar o menino para os exames físicos, tá? E depois encaminhar o garoto para um DEPAC, tá? Para um exame de DEPAC, certo? E aí a gente vai testar também um processamento lexical, tá? O que é o léxico, gente? É a aquisição de vocabulário, certo? Então, por exemplo, você vai falar para ele, a Dona Aranha subiu pela parede, veio a chuva forte e a derrubou. Beleza, é uma musiquinha bem conhecida. E a Dona Aranha, muito persistente, resolveu agora fazer uma teia de aranha. E aí o seu aluno, ao invés de usar teia de aranha, usa telha de aranha. Telha de telhado, tá? O que ele está fazendo, gente? Ele está fazendo uma hipercorreção por falta de vocabulário, tá? Ou então, por exemplo, ele vai escrever chinelo e ele escreve chinela, tá? Chinela, essa palavra tá incorreta, tá, gente? Então ele está fazendo um apoio lexical incorreto. Então falta para ele a aquisição de vocabulário, ele precisa ler mais, tá? Agora eu tô dizendo para você pegar Machado de Assis e enfiar no menino? Não, gente. Tô falando para vocês utilizarem o tipo de leitura que se apropria a qualidade cultural daquele aluno. Mas ele precisa ler mais, certo? E por fim a gente vai ver o apoio lógico da coisa. O que é o apoio lógico da coisa, gente? Ele não conhece a palavra, tá? Mas você vai lançar a palavra hipoteticamente no quadro, tá? E aí você vai ver se ele vai fazer a escrita correta daquela palavra, se ele vai ter coragem de te perguntar como escreve aquela palavra, ou se ele vai chutar um tipo de escrita completamente tosca, escrita diferente, errada e tudo mais. Então, por exemplo, você vai colocar lá, tipo assim, então eles utilizaram uma deixa eu dar uma parada aqui em 4:47 palavras difíceis. Aí você vai lançar para ele uma palavra, por exemplo, que ele não conhece, tá? Aí você vai dizer para ele, muitos hoje mostram-se agnósticos, beleza? Aí ele vai escrever agnósticos para você. E aí, alguns alunos vão perguntar para você como é que escreve agnóstico. Outros alunos vão escrever agnóstico de qualquer jeito, né? E aqueles mais curiosos vão perguntar para você, professor, o que é um agnóstico? Entendeu? Então você vai ver que, por exemplo, que o aluno que escreveu de qualquer jeito, ele nem tem apoio lógico, tá? Ele parou na questão da atenção. O aluno que perguntou para você como escreve a palavra, ele está ali entre o processamento e a inteligência. O aluno que quer saber o que é um agnóstico, ele está indo para a memória de trabalho. Se ele utilizar nenhum texto, ele foi para a última parte, que é a aprendizagem. Ele aprendeu o que é um agnóstico, tá? Beleza. O segundo teste que a gente faz, gente, é um teste de leitura e discriminação de escrita. Então, esse teste ele é bem simples, tá? A princípio, você vai usar palavras com o mesmo som. Então, você vai colocar casa e vaza. Aí ele vai saber, o som é o mesmo, mas casa se escreve com S e vaza se escreve com Z, tá? E aí você vai ter que observar que o aluno, apesar de ter o mesmo fonema, foi capaz de fazer a discriminação de escrita, ok? E aí você pode ver também a questão de articulação. Faca e vaca. Eu vou até aproximar, ó. Lábio dental, tá vendo, ó? Faca, vaca. Ele consegue, só utilizando o aparelho fonador, ele consegue diferenciar o F do V, tá? Durante o processo de alfabetização a gente vê muito isso.
mas isso não quer dizer que ele é um processo exclusivamente lá, ok? A gente pode ver diferentes na escrita e na articulação. Então vou colocar bala e tala, ok? Ele vai saber diferenciar bala e tala na hora de escrever, certo? E eu vou querer também saber se ele sabe diferenciar tudo. Eu vou colocar samba e marcha. O que tem em comum em todas as palavras que eu utilizei até aqui, gente? A letra A. Por quê? Porque a nossa linguagem é vocálica. Então eu coloquei, ó, vaza, casa, faca, vaca, bala, tala, samba e marcha. Então eu usei tudo A. Eu não usei E, não usei I, não usei O, não usei U. Eu quero só saber se ele consegue fazer a discriminação consonantal da coisa, tá? Beleza? E, gente, nesse teste aqui, você não vai corrigir o aluno, não, certo? Ele só precisa fazer a discriminação. Se ele fizer a discriminação corretamente, beleza. Se ele não fizer a discriminação corretamente, aí você tem que ser inteligente e apto o suficiente para identificar se aquele problema ele é disléxico, se aquele problema é uma etapa da alfabetização que está parada, certo? E se ele precisa de um apoio psicopedagógico melhor para poder retomar a primeira etapa do processo de escrita, que é o quê? A associação do mundo com o som, tá? Que é a leitura da imagem antecedendo a leitura da palavra. Beleza? Bom, gente, então a aula de hoje falou sobre os testes, certo? De atenção, processamento, inteligência, memória e aprendizagem, certo? E falou sobre as análises das escritas a partir da discriminação fonética. Beleza? Então, atentem-se a isso. Por quê, gente? Vocês terão que fazer resumo sobre isso e a prova de vocês vai ser sobre isso, ok? Então, qualquer dúvida que vocês tiverem, gente, eu estarei na plataforma. Pode ser que eu não consiga responder na hora, vocês podem deixar a mensagenzinha para mim lá, que quando eu tiver acesso à plataforma, lembrando que eu também tenho outros colégios, né, outras empresas a qual eu estou utilizando a mesma plataforma. Então, quando eu tiver acesso à plataforma, eu vou responder, mas eu não vou demorar muito a responder não, podem ficar tranquilos, beleza? No mais, gente, eu espero que tenha sido bem claro. Já foi um artigo de leitura e foi a partir desse artigo de leitura que eu estimulei essa aula, que eu construí essa aula, e eu vou montar uns slidezinhos, certo? Falando sobre esse tipo de coisa, para servir também de material de estudo para vocês. Vou mandar também alguns livros que, obviamente, eu sei que vocês não vão ler, tá? Mas que fica aí arquivado, baixem, construam uma página para vocês, uma pasta e tal, ou no Google Drive mesmo, para quando vocês acharem necessário, vocês terem esse material de apoio, tá bom? Gente, super beijo para vocês. Eu espero muito que vocês estejam realmente muito bem de saúde e eu espero que eu tenha sido claro nas aulas, nas colocações, e me coloco à disposição para tirar qualquer dúvida de vocês. Beleza? Super abraço e até a próxima, gente. Tchau.